Fala pessoal, tudo bem com vocês? Paulo Nobre, ex-presidente do Palmeiras, publica uma carta aberta e dispara contra Leila Pereira, a atual presidente do clube. Essa treta é antiga, eu vou contextualizar para vocês e a gente vai falar sobre esses bastidores do Verdão. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Ainda repercute a entrevista coletiva da presidente Leila Pereira, que a gente já abordou aqui no canal, né? Já fiz um resumo para vocês, já dei a minha opinião, já coloquei à disposição para que vocês opinem também, quando ela, enfim, se posiciona sobre diversos assuntos e, de certa forma, em alguns deles desagradando os torcedores palmeirenses. Não estou dizendo que todo mundo, evidentemente que alguns concordam, discordam, enfim, mas eu ouvi muitos palmeirenses de ontem para cá e, assim, tem muita gente que não gostou, evidentemente, do tom que ela utilizou em alguns aspectos quando ela ameaça, né, que o clube vai cair para a Série B quando ela não estiver mais lá ou quando o clube não mantiver esse caminho, meio que ignorando que antes dela o clube já era vencedor e obviamente, por toda a infraestrutura que o Palmeiras hoje tem, a gente imagina que o Palmeiras vai seguir. E mesmo se for rebaixado ali na frente, né, o que eu não acredito, sinceramente, mas o Grêmio foi um clube rebaixado com superávit financeiro. Então, assim, por quê? Por conta de várias circunstâncias. É do jogo. Muita gente, todo mundo vai ser rebaixado um dia. E isso não muda o sentimento do torcedor, mas a forma como ela usou em tom de ameaça não pegou legal. Ainda mais uma questão muito sensível para o torcedor, que é o rebaixamento. E a gente sabe que existe uma rusga, né, entre o ex-presidente Paulo Nobre e a atual presidente Leila Pereira. O Paulo Nobre é o cara que chega lá em 2013 com o clube ainda na Série B e começa a recuperação do clube, investindo 200 milhões de reais do próprio bolso, investindo para receber de volta num período que o Palmeiras pagaria para ele anos a fio. Ele fica até 2016. Em 2014, 15, né, chega a Crefisa, 2015, né, chega a Crefisa ainda na gestão Paulo Nobre para ser a patrocinadora, a investidora principal. E aí, na sequência, vem o Maurício Gagliotti, que era um braço direito, era um homem de confiança do Paulo Nobre. O Paulo Nobre não concordava com digamos assim, o benefício político que a Leila, como patrocinadora, tinha ao se tornar conselheira e conseguir, por conta, né, do estatuto, condições para se tornar presidente. Na gestão Maurício Gagliotti, o ex-presidente Gagliotti referenda a candidatura dela, autorizando isso a acontecer. Isso desagradou o Paulo Nobre na época. Eu fiz uma entrevista exclusiva com o Paulo Nobre em 2019 para o Jogo Aberto da Band, e eu vou exibir um trecho aqui para vocês, quando naquele momento ele, desde que tinha deixado a presidência, ele não tinha sequer pisado mais no Allianz Parque, muito por conta de onde estava a Leila Pereira e também Maurício Gagliotti. Dá uma olhada nessa resposta que ele dá sobre, enfim, acompanhar o Palmeiras, mas nesse momento à distância. Eu tenho um camarote no Allianz Parque, que quando eu fui presidente, durante o ano de 2015 e 2016, eu não frequentei o meu camarote, porque eu era o presidente, eu ficava no camarote presidencial. Durante 17, 18 e 19, eu não fui em um jogo do Palmeiras, para não correr o risco do dessabor de ter que encontrar alguma das pessoas que militam na política do Palmeiras hoje, que me causa verdadeiro nojo. 2019 para cá já se foram 4 anos, né? Então muita coisa aconteceu. O Palmeiras ganhou mais 2 Libertadores, ganhou Copa do Brasil, continuou ganhando Paulista, Brasileiro, aquela coisa toda. E provavelmente, né, tá também na conta da gestão que foi seguida por ela, pela Leila, pelo investimento dela. O grande problema foi o tom dela na entrevista. E aí, o Paulo Nobre, que é um grande palmeirense e é tido por muitos palmeirenses como o maior presidente da história, o cara que realmente começou a base sólida do que hoje é o clube, publicou uma carta aberta. Evidentemente eu não vou ler toda, mas eu separei alguns trechos aqui para a gente poder falar, especialmente quando ele fala no que diz respeito à postura da presidente. Ontem, ao ver sua infeliz entrevista coletiva, senhora presidente, vossa senhoria me fez chorar de indignação, de nojo e de raiva.
por ver o Palestra ser humilhado em rede nacional por uma dirigente sem noção que não tem ideia do que é ser palmeirense. Sua arrogância e soberba culminaram na tentativa de reescrever os fatos, falando que só não fomos rebaixados em 2014 por ajuda de outro clube. Em vários outros momentos de sua ainda inexpressiva gestão como presidente, o sentimento que a senhora gerou em mim e na família palmeirense foi apenas o de vergonha alheia. Como, por exemplo, quando simulou estar ensinando os jogadores a bater pênaltis ou quando serviu água ao elenco como a aeromoça no seu caríssimo avião. Isso para não falar de suas aparições histéricas, pulando e simulando uma alegria falsa em vitórias do Palmeiras. Ao contrário do que a senhora quer fazer crer, a história de luta e conquistas dessa família não começou quando as suas empresas passaram a ser patrocinadora da paixão de milhões de pessoas, coletividade da qual a senhora não faz parte. O seu dinheiro pode comprar muita coisa, mas a senhora nunca será uma de nós de verdade. Tenha o mínimo de decoro e decência, senhora presidente. Respeite a sociedade esportiva que lhe tirou do anonimato. Honre e respeite o privilégio de ter em suas mãos o poder de representar este clube centenário que é a razão de viver de milhões de pessoas. De tanto ser chamada de dona, ele coloca entre aspas, Leila Pereira, a senhora deve ter achado em seus devaneios que é agora dona do Palmeiras. Algo que não é, e se Deus quiser, jamais será. Em sua memória seletiva como dirigente / patrocinadora, que não consegue enxergar conflito de interesses por estar com 2 chapéus ao mesmo tempo, a senhora se esqueceu de dizer que por quase 8 anos usufruiu sem nenhum escrúpulo do apoio da uniformizada que agora passou a atacar. Os iludiu com falsas promessas e não aceitou ser cobrada posteriormente. Senhora presidente, Vossa Excelência é muito vivida e deve saber que mesmo sendo muito rica, não conseguirá comprar a admiração dos palmeirenses. Isso se conquista. Dinheiro mesmo em enorme quantidade também não compra berço, não compra educação, não compra postura, não compra idolatria e principalmente não comprará o nosso respeito. O que me consola hoje é saber que nada é para sempre e que cedo ou tarde voltaremos a ter um palmeirense de verdade neste cargo tão importante. Depois da senhora e apesar da senhora, o Palmeiras continuará sendo o Palmeiras. E aí ele termina com a estrofe de Apesar de Você, de Chico Buarque. Hoje você é quem manda, falou tá falado, não tem discussão não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão, viu? Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Avante palestra sempre. Paulo Nobre, ex-presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras. Que loucura. Uma crise desnecessária para um time que vem colhendo frutos nos últimos anos, mas que, a meu ver, está tendo, na comunicação especialmente, uma falha de condução da presidente Leila Pereira, que poderia se dirigir melhor ao seu torcedor. Ela já não é palmeirense de berço, ela está ali ajudando o clube, mas também se beneficiando com a exposição da sua marca. Então, há uma relação, digamos assim, de duas vias, né? E eu acho que ela precisa entender isso, que não é só benefício ao clube, ela também está se beneficiando. E essa relação para o torcedor, que é algo muito caro, né? Você ser torcedor, você dividir a mesma angústia, as mesmas dores e as mesmas alegrias. Quando ela vê alguém que meio desconectado disso, é isso que acontece. Enfim, coloquei aqui a outra parte para que você agora possa tirar as suas conclusões. De que lado você tá? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!